Então vamos lá, pessoal. A Mari Gaida por aqui, em mais uma collab com os LinkedIn Creators. Hoje tendo o prazer de receber a Natália Beccatini, que veio falar pra gente aí sobre um assunto super polêmico e que já devia estar na boca do povo há muito tempo, que é o nomadismo digital. E a gente tem discutido muito o trabalho remoto ou híbrido, a volta para o presencial, o sumiço das vagas remotas da plataforma do LinkedIn, mas pouco se fala sobre nomadismo digital, que é um assunto que já veio antes da pandemia, já está acontecendo antes da pandemia. Eu acabei de comentar com a Nath aí que na nossa preparação da conversa, que ela chegou no nomadismo digital quando era tudo mato, e agora a gente está falando em trabalho remoto como se fosse uma grande novidade, mas ela já está bastante acostumada aí com esse modelo de trabalho, né? E realmente temos visto no LinkedIn uma mudança muito grande nos formatos de trabalho, né? Do remoto, 100% remoto, que a gente viu de 2020 para cá durante a pandemia. E agora a gente começou a sentir assim um híbrido chegando, e agora muitas empresas, inclusive empresas de tecnologia, voltando 100% para o presencial e causando bastante polêmica. Então, quem gostaria de se manter no remoto ou até mesmo trabalhando como nômade digital na área de tecnologia está tendo um pouco de dificuldade. O segundo ponto que eu comentei com a Nath na nossa preparação da conversa aqui é que ontem eu li um relatório da Hotmart a respeito das profissões do futuro e muitas dessas profissões estão relacionadas com a criação de conteúdo, que não realmente não demanda a pessoa estar no escritório e que inclusive eu acho que pensando em criatividade, em possibilidades da gente criar conteúdo, estar em ambientes que nos propiciem inovação e criatividade, experiências de vida, eu acho que é até mais positivo quando a gente pensa realmente em criar coisas novas para as pessoas, conteúdos para as pessoas consumirem e se inspirarem. Então eu trouxe aí a pessoa mais indicada para falar desses assuntos, que é a Natália Beccatini, que vai contar pra gente um pouquinho sobre a trajetória dela, sobre como que ela estruturou essa carreira nômade digital, criando conteúdo, falando sobre isso na internet. Então agora o microfone está contigo, Nath. Nos conta tudo sobre nomadismo digital que o público quer saber. Tá, joia, Mari. Bom, pessoal, me apresentando rapidinho, meu nome é Natália, como a Mari já falou. Eu sou jornalista e criadora de conteúdo de viagem há 12 anos já. Assim que eu me formei, eu fui fazer um intercâmbio, fui morar na Índia com dois amigos. E nesse meio tempo o dólar estava bastante barato e a passagem para a Índia nessa época era bem cara, porque todas tinham que passar por Londres. Acabou compensando a gente comprar um voo de volta ao mundo. Então, além de morar Uau! na Índia, a gente passou por 16 países, se eu não me engano, isso em 2011 para 12. E nisso a gente criou o blog 360 Meridianos. Depois, quando eu voltei para o Brasil, trabalhei rapidamente em algumas empresas de mídia e me vi presa naquele escritório. Falei assim, não vai dar, de qualquer jeito, nem Não se eu é isso que eu quisesse, quero porque fazer teve da um minha famoso vida. layoff. Aham. Teve um famoso layoff e eu rodei, né? Nessa época a gente chamava de passaralho ainda. Aham. Então, quando eu saí, eu já procurei fazer alguns freelas para me manter e, enquanto isso, eu fui também colocando um gás no blog, que eu já tinha identificado que ali tinha um potencial de virar realmente um trabalho, assim. Então, pouco tempo depois, eu comecei realmente a ganhar uma grana mais relevante, um salário, né, de fato, desse blog. E desde então, praticamente não tenho uma casa. Isso foi em 2013, então tem 10 anos que eu sou nômade digital. Que Não legal. fiquei mais de um ano em nenhum lugar desde essa época. Bom, hoje em dia eu continuo com 360 meridianos, muito focado em dicas para quem vai viajar, né? Estou agora com o canal do YouTube que eu posto vlogs de viagem, também algumas dicas gravadas em vídeo. E também no LinkedIn falo de viagem, mas mais focado para profissionais, né, que testam nomadismo digital, que têm interesse um pouco nesse estilo de vida. E a gente falou bastante sobre isso também na nossa pré-conversa aqui, né, Nath? Sobre a gente criar conteúdo para o LinkedIn de certa forma, a gente ir adaptando isso à nossa audiência ou ao que está acontecendo no mercado. E do lado corporativo, a gente sente essa dificuldade que as empresas tiveram
primeiro em se adaptar ao remoto, mas é meio que não tinha opção. Era isso e era isso, não tinha o que fazer. E depois, né, já passados aí, e é difícil até de medir, mas vamos dizer que já passados aí uns 2 anos, 3 anos do ápice da pandemia, né? A gente está sentindo as empresas, eu vou dizer retrocedendo, mas assim, voltando ao modelo mais presencial ou modelo híbrido, o que acaba restringindo bastante quem quer viver um ambiente mais nômade digital e de estar em outros lugares. Quero que tu nos conte, Nath, aonde que tu tá agora e quero que tu fale um pouquinho sobre esse teu sentimento de produtividade versus mobilidade, se tu teve dificuldades nesse sentido ou se tu identificou que esse é o formato que funciona para ti, como é que tu organiza hoje a tua rotina para isso funcionar e conseguir produzir? Sobre a redução de vagas, né, eu acho que realmente a gente teve esse boom na pandemia, todo mundo achou que era uma coisa que estava vindo para ficar. E Uhum, assim, infelizmente as empresas não bancaram, porque eu acho que precisaria haver uma grande transformação de cultura também, né? Não adianta você colocar a pessoa em casa e querer manter os mesmos processos e tudo, porque realmente precisa de ser uma coisa pensada para o remoto, né? Assim, uhum, e né, essa questão da produtividade, eu acho que durante a pandemia mesmo a gente teve diversas pesquisas que mostraram que as pessoas são mais produtivas em casa. Então, assim, não acho que é uma questão, mas quando se trata de sair do escritóriozinho que a pessoa montou na casa dela e colocar ela num lugar como esse que eu tô hoje, né, que eu tô no Caribe colombiano, numa vila que se chama Palomino, né, tem uma praia que é 5 minutos de mim, eu ai, tô que hospedada legal. no hostel. É raro isso, porque normalmente eu fico em Airbnb, isso já vou falar daqui a pouco sobre a minha rotina de produtividade, tem a ver, mas eu estou num momento meio excepcional da minha rotina de viagem, eu acabei vindo parar num hostel, num hotel, assim. Mas aí quando, eu acho que do ponto de vista das empresas, quando você tira a pessoa da casa e coloca ela no Airbnb, no escritório na praia, fala assim, ah lá, não está trabalhando, né, Aham, assim. aham, aham. Dependendo da área, eu não sei, porque como eu trabalho com comunicação, né, além do blog e dos meus projetos pessoais, eu pego alguns freelas também, eu vejo que essa área, normalmente, o pessoal é mais, assim, moderno, né, Uhum. menos convencional, então eu realmente não enfrento muitos problemas de dizer, por exemplo, para as agências que eu estou viajando, eles acham o máximo, mas talvez em setores mais conservadores isso seja mais complicado mesmo, né? Mas, assim, como grande parte da minha produção autônoma, eu tenho muita autonomia sobre os meus horários. Então, acabou que esse processo de adaptação eu tive que me forçar a fazer na barra. Daí eu Uhum. tive que ver o que funcionava ou não para mim e tudo mais. E realmente o que funcionou para mim, assim, no fim das contas, foi ter uma rotina de trabalho estabelecida como se eu fosse CLT mesmo, assim, Sim. sabe? Ter Como se horário. fosse um expediente. é, Uhum. Exatamente. Então, eu faço horário comercial, assim, eu tenho toda a liberdade para não fazer. Eu posso trabalhar em qualquer hora, mas para mim essa liberdade toda não funcionou. Ou Aham. eu trabalhava de mais, ou eu trabalhava de menos, sabe? Uhum. Assim. Então, da segunda, 9 horas da manhã, eu tô com meu computadorzinho, entendeu? E aí eu fico até por volta de 6, 7. Acaba que eu até trabalho mais, eu chego a trabalhar umas 10 horas, porque eu não faço horário de almoço, assim. Uhum. Uhum. Eu como na frente do computador mesmo, ali na pressa. Não é ideal, mas enfim. Eu acho que a gente vai se encaixando também com o que funciona no nosso perfil. Eu andei conversando com algumas pessoas a respeito dessa mudança que a gente está sentindo do remoto para o híbrido e daí para o presencial, e sempre a gente acaba caindo na mesma conclusão. Não é para todos, depende do perfil da pessoa, depende da senioridade, da autonomia. Então eu acho que dá para dizer que hoje, Nath, tu tem uma maturidade profissional que funciona para ti, como tu falou. Tu é a tua própria chefe, tu sabe o que, que já funciona, o que, que não funciona, fazer o horário, ter o horário estabelecido, porque na verdade eu acho que principalmente quem está em cargo mais sênior do mundo corporativo, está em casa trabalhando, a pessoa pensa, eu não tenho mais o tempo de deslocamento, então esse tempo de deslocamento eu posso responder e-mail no final do dia, né? Coisa que antes não aconteceria. Então eu vejo mais gente falando que está trabalhando mais em casa
do que na empresa. E eu vou dizer da minha experiência que muitas vezes na empresa eu acabo me tornando ponto turístico, que todo mundo quer bater um papo. Ai, Maia, eu quero falar sobre uma promoção, quero falar para uma pessoa que eu quero contratar para minha equipe. E coisa que normalmente eu agendaria um horário com essa pessoa para falar, a pessoa vem na minha mesa conversar e quando eu vejo eu já estou o dia inteiro conversando e eu não produzi nada. Então eu vou dizer que Exato. eu tô meio na transição do oposto, assim. Eu acho que para voltar para o 100% presencial, eu precisaria passar por uma readaptação e talvez até dar uma restringida, assim, no meu acesso imediato ali, automático. Porque normalmente em startup, inclusive, a gente trabalha em ambientes bem abertos, que é só a pessoa chegar na minha mesa. Eu sou uma pessoa muito acessível, então se a pessoa chegar na minha mesa e dizer, Mari, vamos tomar um cafezinho, que eu já sei que a pessoa quer conversar, eu vou dizer, vamos lá, vamos lá. Então eu acho que é meio adaptação e de tu saber como que tu produz melhor, né? Tu falou assim, Exato. eu acabo sempre ficando em Airbnb, agora que eu tô no hostel. O que que tu estabeleceu na tua rotina que são, tipo, coisas indiscutíveis pra tua rotina funcionar? Certo. Primeiro, Inegociáveis, sinal né? bom de internet. Assim, é o primeiro requisito, assim, porque Aham. realmente já passei muita raiva, sabe, porque a internet não funciona, não consigo Uhum. fazer chamada, fica caindo toda hora, enfim, é estressante, a internet é ruim. Porém, isso pode acontecer em casa também, dependendo, né? Tem Sim. lugares que o sinal não pega tão bem e tal. Mas isso é uma coisa que eu olho, eu sempre vejo nas reviews dos lugares que eu vou alugar se a internet é boa. Uhum. Segundo, como eu disse, eu estou ficando no hostel agora porque, enfim, eu viajo em casal junto com o meu namorado e ele Uhum. também é nômade digital, só que a gente se separou por um mês e aí eu Airbnb sozinha é muito mais caro, então eu resolvi vir para o hostel, né? Eu Uhum. também estava precisando de ficar assim tranquila num lugar só que tem uma praia assim para poder focar um pouco mais em alguns projetos. Então, sim, ficarem no Airbnb eu recomendo, eu acho muito importante, porque aí você tem aquela sensação de ter uma casa, sabe? Sim, Não é sim. sua, mas durante aquele período é. Uhum. Então você pode cozinhar, você não precisa ficar pensando todo dia onde que eu vou comer, sabe? Assim, isso tudo são coisas que demandam tempo, demanda desgaste mental, assim, que acaba que pode ficar muito estressante. Você tentar viajar e trabalhar ao mesmo tempo não funciona. Uhum. Entendeu? O que funciona no nomadismo digital é você realmente ir para um lugar e morar nele, Sim. né? Não estou dizendo que é para ficar um ano. Você pode ficar um mês, 2 meses, realmente morar ali, entendeu? Ter o Uhum. seu cantinho, um lugar que você trabalha todo dia, ir no supermercado, fazer sua própria Ter comida, essas sabe? referências, Desenvolver. né? Essas referências Exato. de poder repetir aquela rotina, mesmo estando num lugar diferente. E como que vocês programam isso, Nath? Ah, a gente vai ficar tanto tempo aqui. Vocês já têm destinos planejados ou vocês vão de acordo com o que vai aparecendo de oportunidade? Vai um pouco da nossa vontade, assim, né? A gente normalmente tem pelo menos um destino planejado para frente, né? Assim, agora a gente está na Colômbia, daqui a gente vai para Cuba. Uhum. Aí lá provavelmente eu espero conseguir trabalhar, mas se eu não conseguir, eu vou tirar uns dias off mesmo, assim. É, Foi o que aconteceu ano passado também, quando a gente vai para destinos que não tem sinal bom de internet, como eu disse, eu acabo tirando férias, no momento Uhum. que eu paro de trabalhar. Assim, ano passado a gente ficou um mês viajando pelo Irã Uhum. e estava tendo protesto, então não tava, o governo cortou a internet. E aí foi só mochilão mesmo, normal, Sim, assim. turismo Voltei, mesmo. Uhum. exato. E esse ritmo, né, de ficar 4 dias num lugar e mudar, é impossível ser. Eu já tentei fazer isso. E foi um grande erro. Assim, você acaba não fazendo nada direito, nem trabalha, Nem nem viaja. turismo. Aham. O tempo que eu realmente acho que é confortável, assim, de ficar num lugar, para mim, né, é pelo menos um mês e meio. Uhum. Um Uhum. mês eu acho pouco, 3 meses é ideal, assim, mas o mínimo é um mês e meio, assim. Acho que funciona legal. Dá para você conhecer o lugar nos finais de semana, nas suas horas de folga, e também dá para você trabalhar de uma forma confortável, estabelecer uma rotina, conhecer onde tem o melhor supermercado, Sim. sabe, os seus restaurantes favoritos, assim, acho que é por aí. E realmente viver como local, né? Que eu acho que Sim, o exato. negócio do nomadismo digital é desconectar dessa ideia de que tu vai estar numa viagem de turismo, comendo do bom e do melhor todo dia, tomando drinks todos os dias, indo pra praia todos os dias, que não é sobre isso, mas é realmente viver como um local
naquela nova cidade, naquele novo ambiente, conhecer as pessoas que moram nesses lugares e como que se dá a rotina de trabalho delas, também acho que é super interessante. Nath, o que que tu daria de Exato. dica para quem está querendo começar? Ah, eu me formei aqui em publicidade e propaganda, em relações públicas, jornalismo, área de comunicação em geral, design, né? Enfim, outras áreas aí que é possível e também tecnologia. E como que tu diria assim para a pessoa começar a estruturar uma forma de ganhar dinheiro de uma forma recorrente aí, com uma certa regularidade, que poderia dar esse conforto da pessoa estar viajando? Por onde começar? Bom, eu acho que uma coisa que eu sempre falo, né? Aliás, só um parênteses, você falou aí muito da área de comunicação, essas áreas mais criativas, mas eu acho que muitas mais áreas são possíveis, né? Você adotar Uhum. esse estilo de vida, acho que acontece que algumas áreas são mais conservadoras. Não que seja impossível, porque se você faz o seu trabalho ligando o computador, você consegue fazer de Ligar qualquer ele de lugar. Então, qualquer lugar, é acho isso que é meio mesmo. por aí. Uhum. Mas a primeira dica que eu dou, que é uma frase que eu sempre falo nos meus conteúdos e tal, e que eu acho que tem um pouquinho a ver com o que a gente estava falando antes, é que a pessoa precisa fazer o trabalho de desassociar realmente viagem de férias. Assim, você Uhum. não tá de férias, sabe? Aham. E você pode viajar sem ser de férias, mas essa é uma viagem diferente. Você vai ter que se adaptar a uma rotina, assim, você está trabalhando, então, tipo, é impossível você produzir se você não tem uma estrutura, não tem uma organização, não tem um processo, não tem uma rotina. Isso tudo você precisa adaptar. Muita coisa do que você adapta para o seu home office serve para o nomadismo Uhum. digital, assim. Eu acho que essa questão, principalmente do seu processo de trabalho, ele precisa ser um processo remoto. Isso também acontece no home office, né? Uhum. Mas eu acho que principalmente a questão da rotina pessoal da pessoa, ela vai ter que se adaptar a isso, assim. Isso não só falando do quanto que eu vou produzir, das horas que eu vou para a praia, das horas que eu vou tomar drink, mas, por exemplo, toda cidade que eu chego, eu me faço uma inscrição na academia, entendeu? Assim, Ah, porque, legal. sabe, eu nunca tô no mesmo lugar, então sempre eu preciso inserir isso na minha lista de coisas a fazer quando eu chego no destino, procurar, senão eu vou deixando. É muito mais uma Exercício, questão de disciplina do que necessariamente de conforto, né? exato. Uhum. É por aí, acho que é a disciplina de você saber o que você precisa, né? O que você tem que fazer para tornar o estilo de vida minimamente viável, porque senão você só fica se atropelando, mudando de um lugar para o outro, e no final você não sabe, não tá. Eu vejo muita gente desistir, e assim, claro que eu não vou julgar os motivos pelos quais as pessoas desistem, porque eu sei que é um estilo de vida que cansa. Uhum. Assim, você Uhum. pode fazer isso por 1, por 2 anos, uma hora você vai falar, nossa, eu não aguento mais voltar para casa. Aham. Mas muitas vezes eu fico vendo as reclamações, inclusive teve uma matéria da BBC aí falando dos ex-nômades que desistiram de viajar, que bombom, eu até comentei ela no meu LinkedIn, que aí a maioria das reclamações de uma das pessoas que fala era coisa que é facilmente resolvível com organização e planejamento, sabe? Assim, Uhum. por exemplo, uma coisa que ela reclamava é, não tinha mesa para trabalhar, eu trabalhava da cama. Eu falo, mas quem escolhe a sua hospedagem é você. Sim. Você precisa garantir que vai ter mesa, sabe? Uhum. Assim, não é sair pegando qualquer lugar. Existe aí uma limitação, muitas vezes, de orçamento, né? Antigamente, quando eu comecei, que eu ganhava bem menos, eu tinha menos além de viajar sozinha, que você acaba pagando mais por hospedagem, né? Você não Claro. divide. Eu ficava em lugares onde não tinha condições adequadas também. Assim, eu entendo que pode ser uma limitação de orçamento, mas assim, o problema é que você precisa pegar um lugar com a mesa, É ou procurar um planejamento mesmo, co-working. claro. Assim como no trabalho em casa, no home office, a gente também tem que ter essa mesma preocupação. De ergonomia, de Exato. preparar o ambiente, de fazer acordos com a família, para não ter interrupção no horário do trabalho, numa reunião, né? Eu acho que é bem por Sim, aí mesmo. exatamente. Muito legal. Como eu disse, não tem tanto segredo, assim, acho que muitas vezes as pessoas criam uma situação como se fosse muito complicado, mas para quem está acostumado com o trabalho remoto, é basicamente você imaginar o que você faz na sua casa num outro lugar, Sim. né? Então, você aluga o Airbnb e aí nos finais de semana na sua casa você vai para um bar, vai para um restaurante, você pode fazer isso em outro lugar ou fazer um passeio turístico de um país que você não conhece. Uhum. Acho que é essa flexibilidade geográfica é o que eu mais sou. Assim, é uma das coisas que realmente eu não quero abrir mão na minha vida. Sabe, se um Legal. dia eu quiser parar em algum lugar e ficar morando, mas ainda ter a chance de fazer umas viagens, sabe, eu acho que é por aí. Muito bom, muito bom. Já tô animada aqui, Nath. Acho que eu já vou pegar o meu alemãozinho na minha mochila e vou carregar ele junto comigo. Nath, e nos conta. Pode falar, desculpa. Mas, então, eu acho que é por aí. Eu super
incentivo as pessoas, por mais que você não queira, tipo, sei lá, entregar seu apartamento e pegar tudo que você tem e vender, fazer isso de vez em quando, sabe? Uhum. Assim, pega, a gente estava na pandemia, a partir do momento que as coisas começaram a abrir, eu tinha amigas que não saíam de casa há 2 anos, e eu, logo em 2020, quando eu comecei a ficar surtada em BH, né, que eu sou de BH, eu tenho a casa, né, da minha família lá, eu fico lá quando eu vou pro Brasil, e eu tava surtada lá, eu peguei e falei assim, não, pra mim não dá, eu nunca vi desse jeito, sabe, problema de cabeça, e aí eu peguei um Airbnb em Itacaré e mudei pra lá, e fiquei lá quase que o resto da pandemia, assim, Uhum. que eu consegui ir pra praia, dar um mergulho quando a cidade estava fechada, sabe, e aí eu incentivava minhas amigas a irem, e assim, ninguém foi, aliás, uma amiga foi, Uhum. mas elas estavam ali fechadas e, tipo, não, há 2 anos sem sair, Meu tipo, aí é Deus. complicado, como é que eu vou fazer? Não tem internet. Eu falo, gente, não é nada diferente do que vocês já estão fazendo, sabe? Aham. Assim, É só num lugar é, diferente, mas é a mesma não, rotina. não precisa entregar o apartamento. Pega um mês e vai, sabe? Dá uma Uhum. parecida, assim, conhece um lugar diferente, faz um teste. Se você gostar, quem sabe? Quem Você não faz sabe? mais. E eu acho que para começar tem que seguir a Nath. Nath, agora eu quero que tu conte como é que as pessoas podem acompanhar mais um pouco do teu conteúdo, onde que as pessoas te encontram e se tu tá aberta aí a bater papo, fazer mentoria sobre essa mudança de vida, né? Do estilo de vida. Então conta mais um pouquinho aí sobre o que que tu tem feito online e como é que as pessoas podem te acompanhar. Bom, como eu disse, né, no LinkedIn, meu nome é Natália Beccatini, vocês me acham, né, por esse perfil. Eu tenho meu blog de viagem para quem quer dicas mais específicas de destino mesmo, de fazer, onde comer. Quem tiver planejando alguma viagem pode entrar lá, a gente tem muito destino, porque são 12 anos viajando e Que produzindo. legal. Chama 360meridianos.com. Além disso, eu estou no Instagram também, Nath Beccatini. Tem o Instagram do blog, 360 Meridianos, e tem o meu canal no YouTube, que também é Nath Beccatini. Em todas as redes eu sou Nath Beccatini. Legal, Nath com legal. Y, Beccatini. Então tá fácil de te encontrar, né, Nath? Viu? Conversa maravilhosa, adorei, 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 Nath. Acho que já me abriu aqui umas 20 ideias do que eu vou fazer aí até o final do ano. Ai, que Obrigada ótimo. pela tua disponibilidade para a gente bater esse papo. Vou deixar aqui na descrição todos os links de acesso aí à Nath, para quem tem interesse em viver o nomadismo digital, aprender um pouquinho mais com ela. E é isso, Nath. Obrigada aí pela tua disponibilidade. Foi um prazer enorme conversar contigo. Obrigada a você, Mari, pelo convite. Adorei também. Obrigadão. Até a próxima. Tchau, Até, tchau. tchau, tchau.